Haverá para as crianças alguma reunião, irmãos? Sim? Amém. Então as crianças já podem ir. Obrigado, irmão Ramon. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses. Capítulo de número 1, aos Filipenses 1. Nós iremos ler o versículo de número 17. Aos Filipenses 1, verso de número 17. Diz assim: mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. A minha ênfase é essa. Paulo diz, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Podeis assentar. Essa mensagem de hoje, irmãos, sobre o combate à defesa da fé, é o tema que dei. Ela, na verdade, seria uma segunda parte da outra que preguei na quinta-feira passada, quando falamos do poder pentecostal e o confronto político-cultural. Alguma pequena parte daquela temática que foi mais peculiar quinta passada ficou faltando e nós vamos começar falando sobre ela. E depois entraremos propriamente nessa segunda parte, que tem uma linha de continuidade com o que iremos dizer aqui, primeiramente, com o que foi dito na quinta-feira passada. Nós vimos que o poder do Espírito Santo foi concedido à igreja para que ela tivesse intrepidez no falar. Jesus disse que nós estaríamos diante de reis, de autoridades, perseguidos, acorrentados, mas que o Espírito Santo nos capacitaria a falar, nos daria sabedoria na fala, que nem deveríamos premeditar o que haveríamos de dizer, mas pelo dom da palavra, da sabedoria, nós saberíamos como falar. Portanto, Jesus, ao dizer isso, presumia os crentes batizados e cheios do Espírito Santo, para que pudessem ter este dom espiritual, ligado à palavra da sabedoria, para que pudessem saber como responder à autoridade. Jesus disse que seríamos levados diante dessas autoridades para testemunho. Portanto, não estava ele nem pensando na conversão dessas autoridades, embora elas também devessem ser evangelizadas e devemos desejar que se convertam. Mas era para que elas soubessem da nossa existência. Era para que realmente o Evangelho trouxesse para onde quer que fosse um impacto pelo qual ele poderia nos levar diante de autoridades e até estes da cúpula, por mais que nos perseguissem, soubessem que através da igreja o reino de Deus, de modo espiritual, está agindo sobre a terra. Nós vimos como Pedro e João foram ousados com as autoridades judaicas e as acusaram de terem crucificado o Filho de Deus. E quando elas, inclusive, lhes proibiram de mencionar o nome de Cristo, não era tanto porque estavam querendo impedir que o nome de Jesus fosse pregado, mas é porque, como elas falavam, vocês querem lançar sobre nós o sangue desse justo, diziam elas aos apóstolos. É porque ao pregarem Cristo, eles diziam que aquelas autoridades haviam sido responsáveis pela crucificação. Na posição que detinham, elas se tornaram agentes do mal, embora para cumprir aquilo que no plano de Deus estava estabelecido para a nossa salvação, mas o fizeram malignamente, voluntariamente, não por indução do próprio Deus.
Na carta aos Coríntios, Paulo diz que se aquelas autoridades, os príncipes deste mundo, tivessem a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. E Pedro e João diziam mais: vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Quer dizer, Deus está na contramão de vocês, autoridades. Eles ameaçaram os discípulos. E os discípulos foram aos demais crentes para orar. E na oração fizeram menção ao Salmo, que faz alusão a que as autoridades terrenas e as nações iriam se levantar contra o Senhor e o seu ungido. As estruturas político-governamentais iriam estar na contramão do Evangelho. E então eles oram: Senhor, olha para as ameaças que eles nos fizeram e concede-nos intrepidez para pregar a tua palavra, para continuar confrontando, para continuar encarando tudo isso. É interessante que hoje eu estava falando com um irmão à tarde. Se nós estivéssemos no tempo em que eu vivia, quando era novo convertido, não tínhamos essa história de casamento entre pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, ninguém cogitava de legalização das drogas, fazer tatuagem era um escândalo. Se nós estivéssemos vivendo ainda nesse tempo, e eu falasse que no futuro nós teríamos empreendimentos do poder político, da mídia, para dizer aos nossos filhos que eles não se identificam necessariamente com o seu sexo biológico, que homem pode se designar mulher, mulher pode se designar homem, que não há problema na sodomia, que drogas devem ser legalizadas. Se eu fosse falar isso em tempo pretérito, eu acho, irmãos, que não haveria nenhuma dúvida. Todos iriam dizer: pastor, se isso acontecer, nós vamos pregar contra, nós vamos confrontar. Eu tenho certeza absoluta que muitos dos que relutam agora confrontar, se eu dissesse, em tempos passados em que nada se cogitava acerca disso, que isso ia acontecer, eles diriam: se acontecer, nós confrontaremos. Se eu, no mesmo período imaginado, dissesse a eles: o que vocês fariam se vivessem hoje em Sodoma e Gomorra, no tempo passado? Vocês seriam silentes como Ló, ou vocês enfrentariam e condenariam aquela promiscuidade? Eu tenho certeza que todos diriam: nós iríamos confrontar. Note, todos estariam prontos se o problema estivesse no passado ou se ele estivesse no futuro. Mas o problema é tenso, porque ele está aqui agora. Pessoas que diriam: nós confrontaremos isso se estivéssemos lá em Sodoma. Nós confrontaríamos isso se isso aparecer agora que apareceu. Não, pastor, peraí, não é bem assim. Nós temos que entender que a gente tem que se dar bem com as autoridades. A gente não pode fazer isso, porque o agora é que é difícil, irmãos. Por isso que a oração de Atos 4 foi: Senhor, olha para as ameaças deles, das autoridades, e concede agora aos teus servos que preguem com toda intrepidez a tua palavra. Como todo mundo é corajoso para o passado, como todo mundo é corajoso para o futuro, mas a questão é sermos corajosos para o presente. Agora, concede agora, não amanhã, mas concede agora. É agora que nós temos que ser intrépidos, é agora que nós temos que ser corajosos. A resposta veio imediata, o lugar tremeu, foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com intrepidez, na unção do Espírito Santo, a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o grande desafio é o presente, é o agora. É agora que Deus quer profetas, não é amanhã, é agora. Quando eu falo que as duas testemunhas irão confrontar o governo do anticristo, tem gente que diz: mas pastor, isso é na grande tribulação.
Quando eu falo que os profetas confrontaram reis no Velho Testamento, mas pastor, e é no Velho Testamento. Ou seja, nunca se aplica a elas. Nunca é trazido para elas. Mas a profecia de Joel dizia, e que Pedro disse ter começado a se cumprir no Pentecoste: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, filhas, servos, servas, profetizarão. Atente, quando Joel falava profetizarão, ele estava usando o termo no sentido do Velho Testamento. Não havia o dom de profecia neotestamentário, só para encorajar, exortar e edificar. O que é que os profetas do Antigo Testamento faziam? Confrontavam reis, confrontavam o povo, confrontavam os sacerdotes, confrontavam as autoridades. O que é que a profecia de Joel está dizendo? Que Deus vai derramar do seu espírito e levantar um exército de profetas para confrontar, para transtornar o mundo, para sacudir a terra. Os irmãos já repararam que muitas das coisas pelas quais se perseguiram os primeiros cristãos já poderiam ter sido invocadas para que os judeus fossem perseguidos? Perseguiam os cristãos porque eles não aceitavam os deuses pagãos, porque eles eram contra a idolatria. Perseguiam cristãos porque eles diziam que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles não reconheciam o senhorio absoluto de César, senão de Jesus Cristo. Mas os irmãos já repararam que o judeu poderia dizer isso também? Os judeus poderiam ser perseguidos pelo mesmo motivo. Eles criam no único Deus, não representável, estupidamente. Eles acreditavam que Jeová é o único Senhor, o único Deus. Mas por que os judeus não eram perseguidos? Eles estavam instalados no Império Romano, tinham sinagogas em toda parte. Porque o judeu, irmão, não era confrontador. Ele montava a sua sinagoga, vinha quem queria, lá eles ensinavam o que eles pensavam. Se você quiser vir, venha, se não quiser, não venha e tal. Eles não sacudiram a terra. Mas Paulo não. Paulo entrava numa sinagoga e era aquele alvoroço. Paulo ia para a praça pública debater. Ia lá no Areópago e confrontava epicureus, estoicos. Ia para a escola de Tirano e debatia lá dentro. Ia para a praça para debater com quem passasse. Meus irmãos, os cristãos sacudiram o mundo, por isso que eles foram perseguidos. O que eles diziam, os judeus poderiam já ter sido perseguidos, mas os judeus eram educadinhos. Os judeus, como dizem os crentes frios de hoje, tinham sabedoria. Os crentes que não querem confrontar, a gente tem que ter sabedoria e tal. Era só lá dentro da sua sinagogazinha, lá fora não tinha impacto nenhum. Era aquele negócio todo reservado. Os cristãos iam para a arena pública, iam para a praça pública. O que é que querem? Esses que querem se proteger. Não, vamos viver a nossa fé na igreja, mas a gente não tem nada a ver com a esfera pública. A gente não tem nada a ver em levantar polêmica contra as autoridades em relação a estas coisas, contra a mídia. Está pensando como judeu, quer viver dentro da sua sinagogazinha. Mas os cristãos iam para as praças. Seriam as redes sociais daquele tempo, iam para as praças, iam para o Areópago, iam para a escola de Tirano, iam para as sinagogas. Entravam na sinagoga do judeu para refutar o que o judeu dizia. Entravam na escola de Tirano para refutar o que se dizia lá. Iam para a praça para confrontar, diz a Bíblia, quem passasse. Iam para o Areópago para discutir. Só o que você vê lá no livro de Atos, aí Paulo discutia, aí Paulo debatia. Estevão, e ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que falavam. Um exército de profetas, irmãos! Um exército de confrontadores, cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que deve ser a igreja. É isso que deve ser a igreja, como disseram dos apóstolos, os que transtornaram o mundo chegaram também aqui, como os fariseus disseram, vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina.
Homens corajosos. O centro da cultura grega, eu falei num culto em tempo passado, era a ideia de que a matéria é má e de que a divindade pode ter dado forma à matéria, a forma é boa, mas a matéria é má. Eles não criam em ressurreição, não criam que Deus no princípio criou tudo do nada. O que é que Paulo vai falar no Areópago? Que conforme um poeta que deixou escapulir uma coisa lá entre os pagãos, Deus criou todas as coisas, Deus criou todos nós, criou do nada, criou matéria, criou forma, criou o que for, o que fosse. Paulo vai lá pregar sobre a ressurreição, Paulo vai no centro da cultura grega confrontar. Em Romanos 4 ele diz que o nosso Deus, o Deus em quem Abraão creu, é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se fossem e que vivifica os mortos. Era um confronto com a cultura grega. Ele não deu forma à matéria, ele não foi um modelador da matéria, ele chamou à existência o que não era para que viesse a existir. Ele é o Deus que vivifica mortos. O grego acreditava em espírito que pudesse um dia se desembaraçar do corpo e ter eternidade, isso seria a situação feliz. Mas Paulo fala da ressurreição física. Eles confrontaram a cultura judaica, toda em torno do templo, na medida em que disseram, não, nada contra o templo, mas que os sacrifícios eram prefigurações que haviam se cumprido em Cristo. Que o ofício sacerdotal naquele modelo já não mais tinha validade, porque temos um sumo sacerdote no céu. Mexeram com o centro da cultura judaica. Nós vemos ali um confronto, irmãos, poderoso. Nós tínhamos ali profetas, homens corajosos, que não pregavam dentro de sinagogas, só dentro de casas, enclausurados, não, que iam para as praças, que iam para o templo dos judeus, para a sinagoga dos judeus, para a escola dos gregos, para o aerópago dos gregos. Eles eram vistos, portanto, como bagunceiros, intrusos, polêmicos, porque confrontavam, derramarei do meu espírito e profetizarão. E profetizarão. É nossa incumbência, irmãos, defender a fé, defender o evangelho. O texto aqui de Filipenses 1,17 diz, Paulo fala, eu fui posto para a defesa do evangelho, para defender o evangelho. É interessante que tem alguns que querem ser super crentes, super espirituais, e dizem assim, não, nós não temos que defender o evangelho, não. Deus é que se defende, ele não precisa de nós. Hoje nós estamos cercados pelo discurso fatalista, do escapismo. As pessoas não querem confrontar o mal porque dizem, não, está profetizado. Vai acontecer assim mesmo, se o mundo vai piorar e a igreja vai piorar junto. Está profetizado o que foi antevisto, não o que foi determinado. Você quer ser o remanescente fiel que confronta? Ou você quer ser da igreja apóstata profetizada? E aí a pessoa usa o fatalismo, vai acontecer de qualquer jeito para ela não cumprir o seu papel, a sua vocação. Mesmo que não mudemos nada, temos que fazer o que nos cabe. Como sal da terra, luz do mundo, profetas. Nem que a nossa cabeça vá junto, como a de João Batista. Nós temos que confrontar. Outros dizem o evangelho não precisa ser defendido, não. Crente aí querendo defender os valores, a moral cristã. Precisa não, Deus não precisa de defensores, não. Paulo está dizendo, eu fui posto para a defesa do evangelho. Quer ser mais espiritual do que o apóstolo Paulo? Meus irmãos, tem também uma forma de pensar gnóstica em nosso tempo e escapista. Os gnósticos, eles acreditavam que o verdadeiro homem era o espírito e que o corpo era uma prisão para o espírito.
Eles acreditavam que o papel de Jesus seria o de ser um grande mestre para nos iluminar e mostrar como nós iríamos nos libertar do corpo. A esperança não seria ressurreição, seria desencarnação. O próprio Jesus, segundo os gnósticos, não tinha um corpo de verdade, só aparente, porque ele não teria a fraqueza de ter estado em um corpo, porque isso era sinal de fraqueza. Por isso que João diz, quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo. Ele estava querendo atacar os gnósticos, que negavam a encarnação, o corpo que Jesus Cristo assumiu para vir à terra. E como para os gnósticos o corpo não valia nada, então as relações que nós temos pelo corpo, por exemplo, pais, filhos, irmãos, ou mesmo aqui comunitariamente, nós estamos fisicamente próximos, nada disso era importante. Aliás, Agostinho, quando comentou as epístolas de João, ele disse: os gnósticos, quando negaram que Jesus Cristo veio em carne e em corpo, também estavam com isso negando a relevância da igreja. Porque a igreja agora é o corpo místico de Cristo, mas se Jesus não teve corpo físico, também não tem corpo místico. Não existe uma comunidade. Para os gnósticos era como se cada pessoa iluminada tivesse ligada diretamente a Deus. Então não importava o outro, não importava a comunidade. Era uma forma de religião individualista. A própria pessoa direto com Deus sem precisar do outro. A questão era cada um ascender nessa iluminação. Não tinha um apoio recíproco, não tinha a importância da igreja. E eu falei aqui recentemente de Martin Niemöller, que foi um pastor luterano, que durante o nazismo comentou que haviam perseguido um grupo e ele, como cristão, deveria ter se solidarizado e defendido, mas não o fez, deixou que o grupo fosse perseguido injustamente, um grupo não evangélico. Depois ele disse: perseguiram outro grupo, eu não fiz nada. Ele diz: eu fui omisso, ele está confessando sua culpa. E ele disse: depois, quando me perseguiram, não tinha ninguém que pudesse falar por mim. Porque os que podiam falar por mim haviam sido todos devastados. E quando eles o foram, eu não fui por eles. Na verdade, nós devemos ajudar o próximo que é injustiçado por amor. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele. No final da tribulação, Deus vai julgar os gentios. É o grande julgamento das nações. E o julgamento vai ser em função do tratamento que eles deram aos judeus que se converteram na tribulação e foram perseguidos. Jesus dirá: eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. Eles dirão: quando fizemos isso? E Jesus lhes dirá: quando vocês fizeram qualquer dessas coisas a um destes pequeninos, a mim fizeste. O crente tem que se solidarizar com aqueles que estão sendo injustiçados. O crente tem que defender a liberdade que ele quer para pregar para todos. Mas, além disso, se nós defendemos os outros, como disse Niemöller, também no final haverá os outros para nos defenderem. Eu não quero dizer que nós nos ajudamos para que nos defendam, mas eu quero dizer que, como uma bênção que acompanha ajudar os outros, também eles poderão se solidarizar conosco quando a perseguição vier contra nós. Jesus disse: granjeai amigos com as riquezas deste mundo, para que também, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, para que amanhã sejam eles que vão acolher vocês. Jesus nos ensinou, irmãos, a fazer o que é certo. Inclusive para que o de fora um dia, também, lembrando do que fizemos, possa levantar a voz a nosso favor. E tem gente que diz: não, eu não vou atrás de socorrer os outros, de ajudar. Não diz assim de forma tão escancarada, mas o que quer dizer é isso. Porque quando vierem me perseguir, eu só preciso de Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus opera a nosso favor através de pessoas. Lá em Éfeso quiseram linchar Paulo. Paulo quis ir ao meio da multidão para falar, para se defender. Os irmãos seguraram. E foi o escrivão da cidade, um homem que não era crente, que falou em defesa de Paulo e dispersou a multidão.
Uma vez os judeus quiseram massacrar os apóstolos. E levantou-se no meio dos principais dos judeus Gamaliel e disse: não façam isso. Deixe, se isso daí não foi Deus que quis parar por si mesmo, mas não persigam. E o homem incrédulo favoreceu ao povo de Deus. José de Arimateia era um discípulo em oculto, covarde, mas na crucificação de Jesus criou coragem e através dele o corpo de Jesus foi tirado da cruz e levado à sepultura. Quando os judeus quiseram matar Paulo, foram as autoridades romanas que o protegeram. Quando Paulo naufragou na ilha de Malta, só não pereceu ele e os que estavam com ele, porque ele disse que os nativos, os índios, os bárbaros, lá daquela ilha, trataram eles com humanidade. Mas, meus irmãos, quem tem uma visão gnóstica não vê relações humanas. E se desculpa com a super espiritualidade. Jesus está comigo, eu não preciso de ninguém. Jesus está comigo. Mas Jesus vai operar através de pessoas. Nós próprios, irmãos, temos Jesus de uma forma que só podemos ter na igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa coisa dos gnósticos. Vejam aí 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo número 1. Eu vou ler os versos 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, note o final, e eu de Cristo. Paulo aqui lamenta as contendas daquela comunidade, e ele diz, tem gente aí dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas ele condena também um grupo que diz eu sou de Cristo. Porque se os que estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estão errados, porque não viam Paulo, Apolo como servos de Cristo, pelo qual foram salvos, mas como se eles fossem a fonte da própria salvação, os que diziam eu sou de Cristo, queriam dizer que tinham uma relação direta com Cristo, que não aprenderam nada de Paulo, de Pedro, de ninguém, que o negócio deles era direto com Jesus, sem intermediações, sem pregadores. Esses eram arrogantes. Estão junto com aqueles que Paulo reprova, porque queriam ser diretamente de Jesus. Se os que diziam eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, estavam elevando demais o que eles eram, como eles disseram, como Paulo disse, eu prego a Cristo como Senhor e nós como servos dele, a favor de vocês. Os outros, porém, que diziam eu sou de Cristo, era como se dissessem, nós não aprendemos de Paulo, de Pedro, nosso negócio é direto com Jesus. Estava este grupo que dizia eu sou de Cristo tão errado quanto os outros. Porque, meus amados irmãos, nós temos que levar em conta a igreja. Nós temos que levar em conta os pastores, nós temos que levar em conta a história da igreja. Tem gente que diz, eu não quero saber do que Anabatista pensava, não. Eu quero saber do que está na Bíblia. Sim, os anabatistas também não queriam saber do que estava na Bíblia, não? E você sabe a Bíblia de uma maneira que ninguém antes de você soube, não? Paulo diz aos de Corinto, a palavra de Deus chegou só a vocês? Ou partiu de vocês? Porque a igreja de Corinto, influenciada pelo gnosticismo, não queria aprender com Paulo mais. Aí Paulo diz, então, a palavra de Deus deu só para vocês. Ou partiu de vocês? Sem nós, vocês já estão reinando, estão no milênio? Paulo diz, ironizando. Meus amados irmãos, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele poderia ter dito assim, sejam imitadores de Cristo diretamente, não podia? Ele podia ter dito, sejam imitadores de Cristo e eu vou imitá-lo junto com vocês. Mas ele não diz assim, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Sabe por quê, irmãos? Porque ele quer que aquelas pessoas se lembrem que elas aprenderam sobre Cristo com Paulo. O que vocês sabem sobre Jesus foi o que eu ensinei, foi o que vocês aprenderam comigo. Então, imitem a Cristo, mas imitem por aquilo que vocês aprenderam sobre mim. Sejam imitadores como eu também sou. É uma forma de dizer, existe uma história. Entre vocês e Jesus, pessoas morreram para que a fé continuasse. Pastores pregaram para vocês. Pessoas instruíram vocês. Vocês não estão diretamente ligados a Cristo. Alguém entre Cristo e vocês os instruiu. Portanto, essa história de que não se quer saber da história da igreja, não se quer saber dos anabatistas, como se você pudesse ter acesso direto. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Cristo. Desde a função dos pastores, o valor da igreja. Isso é gnosticismo, irmãos. Isso é tão reprovável quanto dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. O texto aqui diz, Paulo diz, eu fui posto para a defesa do evangelho. Portanto, meus irmãos, embora o evangelho, em certo sentido, não precise da nossa defesa para subsistir, ele precisa da nossa defesa para que outros sejam convencidos da veracidade dele. Nós temos que ser postos para a defesa do evangelho. Paulo diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira aos Coríntios, aliás, segunda carta aos Coríntios, desculpe-me, capítulo de número 10. Paulo diz assim, versículo 3 em diante. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Note, as armas que temos são espirituais, não carnais, são poderosas em Deus. E para quê? Para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? São os obstáculos que as pessoas colocam para não aceitar o conhecimento de Deus. Se você quer explicar que Deus criou no princípio homem e mulher, você vai ter que derrubar a ideologia de gênero. Se você quer pregar que o casamento é só entre homem e mulher, você vai ter que derrubar essa imagem de que casamento pode ser entre dois homens ou entre duas mulheres. Se você quer pregar a palavra e a pessoa está com ideias culturais que objetam o evangelho, você vai ter que derrubar. Se você está dizendo que o evangelho é verdade, para ela toda verdade é relativa, você vai ter que derrubar essa mentira de que a verdade é relativa para depois apresentar o evangelho como verdade. Nós temos que entrar, irmãos, nessa batalha. Destruição de fortalezas. Destruição de fortalezas. Nós temos que destruir fortalezas. Quando nós lemos a história da igreja, é uma história de polêmica, é uma história de confusão. Os crentes ali no livro de Atos, tendo confusão lá em Éfeso, porque são contra o culto à deusa Diana, levando-se contra ele, com os romanos, porque não querem chamar César de Senhor absoluto, confronto com os judeus, confronto em toda parte, eles não tinham sossego em canto nenhum. Depois da morte dos apóstolos, surgem os pais apologistas, que vão confrontar a cultura grega, a cultura pagã, e entram em entraves fortes. Depois esses elementos culturais estranhos do mundo pagão começam a querer entrar na igreja, a igreja começa a enfrentar as heresias, fazer concílios e declarações de fé. A história da igreja é uma história de luta contra o erro, de resistência ao erro, porque o diabo é o pai da mentira, é o inimigo da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em Colossenses, nós temos o seguinte, no capítulo 2, versículo 8. Paulo diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo diz, tenham cuidado para vocês não serem engodados por filosofias, vãs sutilezas, pensamentos deste mundo, ideologias, culturas deste mundo. Em Filipenses, no capítulo de número 1, diz o apóstolo a partir do versículo de número 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Note, ele quer que nós tenhamos o mesmo espírito, que combatamos com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Aí ele diz no verso 28, e em nada vos espanteis dos que resistem. Se vocês estão combatendo pela fé, vai ter gente aí contra, resistindo, mas não se espantem não. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, está se opondo ao evangelho. Mas para vós de salvação, isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Agora veja o verso 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Um verdadeiro obreiro, irmãos, tem que ser um combatente pela fé do evangelho. Ele tem que poder dizer àqueles que o estão ouvindo, tenham o mesmo combate que já em mim vocês têm visto. Ele tem que poder se dar exemplo de alguém que está combatendo. Vocês viram e ouviram, porque depois que Paulo foi-se de lá, eles já não viram mais, mas continuaram ouvindo falar das confusões que acompanhavam os passos de Paulo. Vocês sabem que eu sou um combatente, que eu combato pela fé do evangelho. Observe, irmão, o que Judas diz. Judas muda o assunto de uma epístola, e ele ia falar sobre outra coisa, para dizer que quer enfatizar a luta pelo evangelho. Judas só tem um capítulo, versículos 3 e 4. Versículo 3, só o 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Ele ia falar de salvação, um tema bem básico. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez foi entregue aos santos. Judas disse, eu queria escrever um assunto bem básico, para nos alegrar aí, uma coisa boa, falar da nossa salvação, mas pela necessidade, pelo que eu estou vendo, eu quero encorajar vocês, exortar vocês a batalhar pela fé, pelas crenças, pela doutrina, por aquilo que é objeto de nossas convicções, para batalhar pela fé que de uma vez, por todas, foi entregue aos santos. Um chamado à luta, irmãos. Um chamado à batalha. Eu digo-vos uma coisa. Paulo combatia tudo isso. E mesmo ele combatendo isso, essas coisas entravam dentro da igreja. E ele tinha que se ver lutando em dois flancos, combatendo do lado de fora contra os pagãos e combatendo dentro da igreja, porque entrava. Se uma igreja com os apóstolos recepcionou coisas do mundo secular, mesmo os apóstolos confrontando tudo isso, que dirá de nós, irmãos? Que dirá de nós? Você não teria as cartas de Paulo se as igrejas não tivessem tido esse problema. Já reparou? Paulo vai escrever aos romanos e aos gálatas o quê? Que a salvação é pela fé e não por obras. Paulo vai dizer que os da Galácia que estavam sendo seduzidos pela cultura judaica e querendo circuncidar-se, Cristo de nada lhes aproveitaria. E Paulo diz, eu lamento, eu acho que eu trabalhei em vão entre vocês, porque vocês estão guardando dias, meses e anos. Você não teria carta aos romanos, nem carta aos gálatas, se não fosse o fato de que elementos da cultura judaica já estavam querendo corromper esta fé.
Você não teria a carta aos Colossenses, aos Filipenses, se a heresia gnóstica não tivesse chegado. A carta aos Colossenses é contra o gnosticismo, que tinha culto a anjos, porque a ideia era que entidades espirituais superiores deveriam ser como se fosse um degrau para eu chegar lá em cima. Como os anjos não tinham corpo, eles poderiam ser mentores para levar a Deus, e eles cultuavam anjos. Paulo fala aos Colossenses de culto aos anjos, daqueles que diziam não toque, não pegue, não manuseie, que trabalhavam com ascetismo e severidade para com o corpo, porque era a ideia gnóstica de que o corpo era mau e perverso e tinha que ser objeto de flagelo, de rigor, de penitência. Paulo está ali combatendo uma entrada da cultura grega. Veja as epístolas de João. É falando que aquele que não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo, é heresia gnóstica. Você só tem o Novo Testamento com estas cartas. Porque aquela igreja com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago, foi assediada pela cultura ao redor e estas coisas entravam. E Paulo tinha que defender o evangelho do lado de fora e defender do lado de dentro. Quando ele diz eu fui posto para a defesa do evangelho do lado de dentro também. Para que estas coisas não entrassem. Para que estas coisas, irmãos, não penetrassem na igreja. E eu digo-vos mais. A heresia é tão sutil. Pense nisso. Que eu falei aqui de coisas erradas que vêm de fora e podem entrar na igreja, como a negação da corporeidade de Cristo veio do pensamento grego que não via positivamente a matéria. Elementos da cultura judaica quiseram entrar através dos judaizantes para dizer que a fé não era bastante para a salvação. Não apenas nós temos essa possibilidade de a fé ser corrompida por elementos de fora, mas o diabo é tão sutil que ele usa a própria verdade contra a verdade. Eu vou lhes explicar o que é que eu quero dizer com isso. Ele usa a própria verdade contra a verdade. Nós tivemos, irmãos, no período pós-apostólico, uma heresia que foi uma das mais terríveis na história do cristianismo, o arianismo. Quase o arianismo dominou a cristandade. Houve um bispo de Roma que chegou a ligar-se ao arianismo. A igreja do Oriente ficou infiltrada pelo arianismo. Constantino simpatizava com o arianismo. O grande opositor do arianismo, que foi Antanásio, viveu a vida praticamente toda no exílio. Mas não deixou de lutar contra o erro. Uma vez disseram, Antanásio, mude de ideia, porque o mundo inteiro está contra Antanásio. E ele disse, então, Antanásio está contra o mundo inteiro. O arianismo era uma heresia autofágica, ou seja, é o cristianismo como se fosse digerindo por dentro. Os cristãos lutaram para defender o monoteísmo numa sociedade politeísta, que cultuava vários deuses. E os cristãos dizendo, não, é um só Deus. Os pagãos diziam, cadê esse Deus de vocês? Não tinha uma representação, não tinha uma imagem. Então os pagãos diziam que os cristãos eram ateus, não acreditavam em Deus nenhum, porque não viam nada. Porque não havia representação divina em imagem esculpida. E os cristãos, irmãos, cresceram. Quando eles se tornaram numerosos dentro do cenário do Império Romano, aí veio Ário. Como nós provamos para os pagãos, só existe um Deus. Então, Jesus não pode ser Deus e o Pai Deus. Ele não conseguia compreender a Trindade, diz que Jesus era a primeira criatura de Deus, a mais excelente, mas era uma criatura. E Pai, somente o Pai era Deus. Por isso que ele conseguiu atrair tantos discípulos. Não foi como a heresia gnóstica dos judaizantes que atraiu os números pequenos aqui e acolá. Ele atraiu uma grande massa, porque era o cristianismo usado contra o cristianismo. Ele pegou o discurso que foi o discurso que o cristianismo mais enfatizou contra os pagãos, há um só Deus, Deus é um, para dizer, pronto, se ele é um,
Só o Pai é Deus. Jesus é uma criatura. E aí, Antanásio, o concílio de Nicéia, e servos de Deus, tiveram que lutar. Note, não era uma influência externa aí. Era como se fosse um desvirtuamento interno. Eles tiveram que lutar para dizer a verdade bíblica de que pai e filho não são dois deuses, mas um só, duas pessoas e um só Deus, consubstanciais, coinerentes, coeternos. O pai está no filho, o filho está no pai, e há uma só divindade. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o diabo às vezes está fazendo isso hoje. Pega a nossa doutrina de que nós somos contra o crente se envolver em política partidária, vai dizer que a gente não pode confrontar a ideologia de gênero que o governo quer implementar nas escolas, as coisas que querem fazer através das leis. Não, a gente não pode falar, porque a gente não pode se envolver em política partidária. Estão usando o nosso discurso desvirtuadamente. Nós somos contra a política partidária, nós não somos de um partido A, partido B, nós não temos candidato A, nem temos candidato B, não somos cabo eleitoral de A, de B, mas nós sabemos a diferença entre o santo e o profano, o precioso e o vil. Nós sabemos o que está de acordo com a Escritura e o que não está. Nós sabemos o que querem fazer contra a natureza humana e contra a palavra de Deus, que nós temos que confrontar e não cair nesse discurso que é semelhante ao diário, usando aquilo que cremos mal usado para perverter as nossas próprias crenças. Nós estamos, irmãos, nessa luta titânica, conforme nós vimos, e temos a preocupação também interna. Tem um ditado entre os evolucionistas que é assim: que as coisas avançam pela luta. Eles falam que a seleção natural faz com que as espécies mais aptas sobrevivam, as menos aptas não, os seres de uma espécie mais aptos definam a nova fase de evolução daquela espécie, as outras sejam eliminadas. Eu não vou sustentar isso, não sou evolucionista, mas eu vou sustentar uma coisa que leva à mesma conclusão. Para nós, não é que as coisas foram criadas imperfeitas e pela luta elas avançam. É que as coisas foram criadas perfeitas. Deus criou o mundo e disse: eis que tudo é muito bom. Mas a entrada do pecado no mundo gera uma desordem, uma degradação. E se nós não lutarmos contra essa degradação, ela avança. Então não é lutar para aperfeiçoar, é lutar para não degradar. Por isso que a igreja é sal que preserva. Por isso que a igreja é o que resiste ao anticristo. Nós não vamos promover o avanço, só Jesus voltando para este mundo, lançando a peste e o falso profeta no fogo, estabelecendo o seu reino, vai trazer avanço. Mas nós somos aqueles que retardam. Nós somos aqueles que retardam o mal, que atrapalham o mal, que não deixam o mal avançar sem protesto. E se a igreja, irmãos, não protestar, entra nela. Se ela não cumprir a sua vocação, ela está se desviando, ela está se expondo ao discurso do mundo para normalizá-lo. Por isso nós temos que lutar contra isso permanentemente. Paulo diz lá a Timóteo, versículo que eu nem vou ler porque todos já conhecem, né? Paulo diz: Timóteo, medita nestas coisas, prega, insta, porque pregando assim intensivamente, tu vais salvar a ti mesmo e aqueles que te ouvem. O contexto de 1 Timóteo 4 é a grande apostasia. Salvação ali não é a salvação eterna, é a salvação da apostasia, ou seja, você não vai escorregar para fora. Você não vai sair se você estiver pregando contra, você vai preservar a sua mente para que essas coisas não entrem na sua mente, e você vai preservar aqueles que ouvem você. Se não houver, irmãos, constante pregações sobre essas coisas, as pessoas vão entrar, porque a tendência é as coisas caminharem para a desordem, a tendência é um crente que não está sendo encorajado, desanimar, um que não está confrontando, absorver. Esta é a tendência. Nós temos que nos erguer neste grande combate.
E Paulo diz uma coisa interessante. Em 1 Timóteo 4, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse é o quadro do final dos tempos. Demônios que estarão atuando sobre mentes para enganar. E note o que diz aqui, que as pessoas que vão ser enganadas, elas vão falar coisas que elas sabem que é mentira. Mas sem perceber, a consciência está cauterizada. Quando uma pessoa fala com seriedade sobre essa questão da ideologia de gênero, uma pessoa que se designa do outro sexo, é do outro sexo, mesmo que biologicamente não seja, ela está falando uma coisa anômala, esquisita, absurda. Mas ela não consegue mais ter a sensibilidade e consciência para ver. Irmãos, para que a pessoa seja levada a isso, a dizer que o que está diante do espelho é outra coisa, é preciso uma ação demoníaca. Um engano. Que a consciência fique cauterizada. A Bíblia diz que o espírito do anticristo e o anticristo virá com todos os sinais e prodígios de engano, de mentira. Vem para enganar, para fazer a pessoa não enxergar o óbvio, consciência cauterizada. Em outra parte, Timóteo diz, os homens serão sem afeição natural. Não terão nenhum sentido de respeito a pai e mãe, porque perderão todas as características humanas, consciência, afeto. Por isso nós devemos ser cuidadosos com a consciência. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de números 19 e 20, a Bíblia diz o seguinte: conservando a fé aqui é a doutrina, é a crença, não é a fé individual, salvífica, é o credo, é a fé declarada. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Note, Paulo diz, conservem a fé, a doutrina, as crenças e a boa consciência. O que é que ele dá a entender aqui? Que estas pessoas das quais ele fala, continuaram dizendo para os irmãos que estavam crendo nas mesmas coisas, mas na verdade não criam. Ou pegavam aquilo que todos criam, mas davam a sua própria interpretação diferente da de todos. E Paulo diz, você tem que conservar a fé com boa consciência. Há pessoas que podem dizer, eu concordo, mas lá no fundo não concorda. Eu concordo, mas ela está interpretando de seu modo, e ela sabe que não é a maneira como todos compreendem. Ela conserva a fé estereotipada, a fé verbal, mas ela não o faz com a boa consciência. E essas pessoas naufragaram. A consciência é importante, irmãos. A consciência pura. Paulo diz que ele e os que com ele estavam se recomendavam na consciência a Deus e aos homens. Em Romanos 9, Paulo diz, eu digo a verdade em Cristo, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo de que eu não minto. Homens de consciência. Mas nós estamos vendo hoje a hipocrisia, o cinismo, a consciência morta, a aparência de piedade e negando, entretanto, a eficácia dela. Veja uma coisa que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é que ele quer dizer com guardar a fé? Não é a fé salvadora, essa quem guarda é Jesus. É a doutrina. Paulo diz, eu combati, eu resisti.
enfrentei gnósticos, enfrentei judaizantes, confrontei culturas que tinham coisas contra o cristianismo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e está aqui, eu creio do mesmo jeito. Eu preservei a minha fé. Eu não amoldei, eu não ajustei. Nós temos que combater, irmãos, e o combate é bom, porque é pela defesa do Evangelho. E nós temos que guardar a fé. Nós temos que guardar a fé, manter a fé intacta. Uma das formas de as coisas deste mundo entrarem na igreja também, irmãos, é pela música secular. Eu tenho muita preocupação com os jovens, porque os jovens dessa geração não estão tão clarificados da informação que nós tínhamos no passado, de que é óbvio que um crente não pode ter devoção à música deste mundo. A música mundana, meus irmãos, ela traz uma ideologia. Essas músicas trazem imoralidades, conceitos errados. No nosso tempo, a ideologia percorre tudo e as músicas dessa geração são cheias de ideologias, de melancolia, indução ao suicídio, pautas esquerdistas, sensualidade. Aí aparecem alguns pseudo-teólogos para dizerem assim: mas pastor, qual é o problema de um crente gostar de ouvir música secular, se ele também lê livros seculares, obras de literatura? Irmãos, a diferença é óbvia. Um livro você lê friamente, você lê analiticamente, você lê um livro separado dele, você sabe distinguir: isso aqui não presta, isso aqui presta. Porque você lê ele friamente, intelectivamente, analiticamente. Você pode até ouvir uma música assim, não seria errado. Uma pessoa vai fazer um trabalho de sociologia em cima de uma música, ela vai ouvir analiticamente, ela se coloca fora e vai olhar qual é o conteúdo daquela música, o que é que ela diz e tal. Ela está analisando a música como quem analisa um livro. Mas quando você gosta da música, quando você canta a música, um componente emotivo entra. Existe um espírito que une os que cantam. Existe um espírito que aglutina os que cantam. Lutero dizia que a música tinha um poder enorme, inclusive para levar a pessoa para Deus quando fosse a música correta, porque ela absorve os sentimentos, ela direciona os sentimentos. Se alguém gosta de uma música, não o é de uma maneira fria e analítica. Ele tem aquele envolvimento emotivo, emocional. Entendam, eu não sou contra uma pessoa ouvir uma música aí secular do tempo que ele era criança, engraçada, só para rir. Eu não sou contra uma pessoa, por exemplo, no momento que lembrou-se de uma cena lá da sua infância, que uma música estava sendo tocada, ele colocar aquela música ali para brincar, para lembrar e tal. Eu não sou contra nem se você está andando na rua e tem uma música aí que ela é mundana, mas tem uma melodia agradável, e você se agradar, já que você vai ouvir, não vai tampar os ouvidos, você se agradar da melodia, ainda que não simpatize com a letra. Mas eu estou falando aqui de uma pessoa que devocionalmente ouve, uma pessoa que gosta de ouvir, ela ouve para cantar, ela ouve para se incorporar àquilo ali, ela ouve para admirar aquele cantor, para se fascinar com ele, para querer saber qual é a próxima música. Na hora que ela entra nisso, ela está sendo envolvida nos sentimentos, isso está definindo a maneira de ela pensar. Está influenciando a maneira dela pensar. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Note, há um espírito que anima o que você canta, um espírito que junta uma comunidade cantante naquela direção. Neste caso aí é o Espírito Santo. Mas aqueles que estão gostando de uma música mudando, cultivando admiração por cantores mudando, querendo saber qual é a última música, gostando de cantar, devocionalmente envolvidos, eles estão absorvendo o pensamento.
Porque a música, irmãos, atinge os sentimentos, ela mexe com as paixões, não é só uma coisa racional. Nós temos que ter cuidado com isso em relação aos jovens, para que não entrem pelo caminho da música mundana, da música secular. A Bíblia nos adverte, irmãos, do perigo destas pessoas sem consciência que vão nominalmente dizer que creem na doutrina e vão estar em nosso meio, fazendo uma semeadura do mal. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro. Aliás, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, observe, encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Note, Pedro está dizendo, meus irmãos, eles vão entrar e vão introduzir encobertamente. Eles vão chegar com um discurso de que estão sendo bíblicos. Eles vão chegar com um discurso de que estão sendo ortodoxos. Eles não vão pregar uma heresia escancaradamente, não. Eles vão fazer encobertamente. Introduzirão encobertamente heresias destruidoras. No versículo de número 10, diz que essas pessoas não têm zelo por pastores ou por autoridades. Verso 10, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Ouça o versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Esses hereges que entram na igreja encobertamente têm prazeres nos deleites cotidianos. Eles gostam de entretenimento, gostam de música mundana, gostam de festividades, gostam dos deleites comuns da vida, mas eles não têm zelo pela doutrina, nem respeito à autoridade. E continua, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Ou seja, eles gostavam do banquete. A igreja tinha a festa do ágape, ou festa do amor, a igreja primitiva, que era uma refeição coletiva. Eles gostavam. Eles gostavam das refeições coletivas. Eles gostavam das programações sociais. Gostavam dos deleites cotidianos. Pessoas que poderiam ser simpáticas, porque gostavam dessas coisas, eram sociáveis, mas introduziam encobertamente heresias de destruição. Versículo 17 segue: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, encodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, aqueles que eles estão lá dentro da igreja, aqueles que estão se afastando do erro, eles estão trazendo para o erro de volta. Eles estão dentro, introduzindo heresias, encobertas, banqueteando, gostando dos deleites cotidianos, sendo atrevidos com as autoridades, e quando alguém está saindo do erro, eles estão iludindo de novo. E o verso 19 diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Judas diz coisa muito parecida na sua epístola. Judas diz, eu vou ler o versículo de número 3 e depois lerei o 4. O 3 já foi lido, vou relê-lo para ler o 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos
e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Note, tem uma diferença aqui em relação a Pedro. Pedro diz que eles introduzem encobertamente heresias. São as heresias que estão encobertas lá. Aqui diz que são eles que entram furtivamente, como um ladrão. Eles entram sem perceber. Eles não apenas pregam as heresias simulando a ortodoxia, mas eles entram simulando serem crentes sem que sejam. Entram furtivamente no meio e vão dizer que pode isso, pode aquilo, que isso não é pecado, aquilo não é, vão converter em dissolução, em libertinagem a graça de Deus. No verso 12 de Judas diz: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Note, eles gostam do entretenimento, gostam das reuniões sociais, apacentando-se a si mesmo. Eles não têm pastor, eles não ouvem. Como diz Pedro lá, são atrevidos, eles não aceitam a autoridade, se apacentam a si mesmos, são pastores deles mesmos, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pessoas que vêm trazendo todas essas coisas. Nós temos que defender o Evangelho, irmãos, e nós temos que vigiar as nossas portas. Nós temos que estar na torre de vigia e tocar a trombeta quando o inimigo se aproximar. Não podemos ser cães que não ladram. E nós temos que estar dentro das portas, também vigilantes, também atentos, para que a igreja se preserve. Nós estamos num tempo em que nós estaremos numa panela de pressão dentro deste mundo, porque os mundanos estão semeando dentro e semeando fora, e a igreja tem que se manter firme e fiel. Vamos combater o bom combate, irmãos. Vamos lutar. Vamos entrar com toda a nossa força contra o mal. Vamos lutar contra o mal de dentro e de fora. Vamos nos guardar. Vamos nos preservar. Vamos ser postos para a defesa do Evangelho. Vamos ser uma geração de profetas cheios do Espírito Santo, que vão sacudir essa geração. Aqui não. No meu coração não. Neste púlpito não. Vamos defender a verdade. Ainda que o inimigo venha com toda a sua força, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa força. Mas nós vamos abrir a nossa boca com coragem e vamos refrear o mal dessa geração e vamos proclamar a mensagem do arrependimento. É tempo para corajosos e não para medrosos. É tempo para ousados e não para tímidos. É tempo para crentes cheios do Espírito Santo. É tempo para fogo. É tempo de unção. É tempo de brado e tempo de profecia. É tempo, irmãos, de sermos sal e luz. Que o Senhor nos levante como um exército. Que você não dê um passo atrás. Que você esteja como os 300 de Gideão. Que marchemos contra o mar, que ele vai se abrir. Que arrudiemos Jericó, porque suas muralhas vão cair. Mas Deus pelejará por nós. Vamos ficar de pé.